Olá, gente, boa noite. Com muita satisfação que nós estamos aqui iniciando essas atividades, né, pelo Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas. Estamos aqui com o professor doutor Ricardo Almeida, por gentileza, para se apresentar, e também estamos com o nosso estudante Lucas Vitor Paz, que também queira, por gentileza, se apresentar. Eu sou a professora Maria Aparecida Vieira de Mello, atualmente estou como diretora pedagógica do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, e é com grande satisfação que nós estamos fomentando esse processo de discussão dessa obra, né, conhecendo os escritos de Paulo Freire, O Caminho se faz caminhando, conversas sobre a educação e mudança social, que para nós é de grande valia, e, sobretudo, porque o nosso colóquio, né, o 13º Colóquio Internacional, trata-se dessa temática. O caminho se faz caminhando. Dialogicidade, conscientização e criticidade. E é com essa intenção triádica que também nós estamos aqui. Gostaria que vocês agora fiquem à vontade para se apresentar, dizerem de onde são, o que fazem, por que vieram para cá, né? Qual que é o maior interesse de vocês. Então, é nessa conversa que nós vamos estar iniciando. Por gentileza, professor Ricardo. Olá, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Professora Maria Amélia, está gravando mesmo? Aqui não está aparecendo, mas enfim, é uma felicidade estar com vocês nesse momento. O grupo, ele, a cada minuto está, né? Os colegas, eles estão chegando. Eu sou o Ricardo, eu atuarei junto a vocês e a professora Maria Mello, tanto nas discussões, como também em alguns momentos nas mediações, na dialogicidade. Eu também faço parte do Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, e é importante destacar que esse grupo de estudos, conhecendo os escritos de Paulo Freire, ele vem num momento muito importante, considerando-se que neste ano nós vamos ter o Colóquio Internacional Paulo Freire, que vai acontecer presencialmente lá na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Educação, e aproveitando o ensejo, já nós lhes convidamos, enquanto esse momento não acontece, em vários estados, desde o ano passado, já estão acontecendo os pré-colóquios internacionais Paulo Freire. Ocorreu agora há pouco, né, em Coimbra, né, Portugal, e outros virão pela frente, salvo engano, teremos o de Recife, depois, na sequência, salvo engano, Alagoas, Piauí, Salvador, enfim, vários estados estarão realizando algumas ações, mas outros já também realizaram, a exemplo do Rio Grande do Norte, né, que em Caicó, no ano passado, aconteceu. Argentina, né, também teve seu pré-colóquio, Equador, né, junto com Pernambuco, né, essa realização dessas atividades que são imprescindíveis. Bem, vocês que estão chegando agora já sabem, né, que o livro que vai ser estudado é O Caminho se faz caminhando, conversas sobre educação e mudança social. Este livro, o e-book, que está sendo encaminhado para vocês por e-mail, ou melhor, já foi, né, junto com o convite, com o link, que, salvo engano, será esse sempre, né, e sempre que acontecerem os encontros nas segundas-feiras, entre 7 da noite e 8h30, sempre vão ser avisados por e-mail, e sempre esse material ele vai ser partilhado com todas e todos. E lembrando que o livro que foi partilhado ele é de uso exclusivo para estudos, né? Então, é dentro de todos esses viés, né? Bem, nós temos um período que vai ser entre esse mês de março ao mês de junho. Acredito que todos vocês tiveram acesso ao portal das inscrições que consta, né, essa programação, e aí é muito importante que vocês, se possível for, né,
criem uma pastinha, salvem esses arquivos que forem encaminhados para vocês por e-mail e organizem suas agendas. E outra coisa importante, se houve alguma instabilidade, saibam que as gravações elas serão postadas no canal do YouTube do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas. Bastando colocar lá no YouTube, vocês vão encontrar, inclusive, muitas das gravações das palestras que aconteceram nos pré-colóquios deste e também de anos anteriores, para que vocês possam, né, se nutrir com outros debates dentro da perspectiva freireana. Nós contamos, né, com a presença da nossa coordenadora pedagógica, a professora Maria Aparecida Vieira de Mello. Eu estou aqui junto, eu sou o professor Ricardo Santos de Almeida, nós temos um monitor, que é o Lucas Brito Paz Duque, que estará sempre conosco, realizando essa mediação junto a vocês. Enfim, estamos aqui todos juntos, né? E eu estou permitindo outras pessoas acessarem, porque a cada momento que chega e que eu falo, muitos outros estão chegando. E aí, professora Maria Mello, eu agora partilho para você, né, para que outras orientações e informações sejam passadas. Mas antes, o professor Lucas Brito, ele precisa se apresentar, né? Seja bem-vindo. Olá a todos, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Direito ainda, não sou professor não. Em breve quero ser, sim, é meu grande desejo de vida, ser professor. E eu quero dizer que vai ser um prazer estar aqui atuando junto com vocês. De verdade, assim, conhecer os escritos de Paulo Freire está me transformando um ser humano melhor, sabe? Enquanto estudante de Direito, o que eu sinto que falta muito no nosso curso é a questão da sensibilidade. E ler Paulo Freire, tipo assim, tá me causando, assim, rupturas no meu ser, sabe? E eu tô me tornando, assim, mais sensível sobre as questões sociais, rompendo, assim, com ideias limitantes, enfim. Espero contribuir de alguma forma aqui, tá? Muito obrigado. Ótimo, Lucas. Bom, gente, então esse momento inicial nós reservamos para nos conhecermos um pouco, né? Eu gostaria de dizer que, ao longo desse processo formativo, a nossa formação, ela acontece de várias formas. E o grupo de estudos, ele corrobora para que a gente possa ir fazendo o aprofundamento em uma obra específica de Paulo Freire, né? O Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas vem realizando vários grupos de estudos e sempre nós estamos aqui concluindo, tendo a culminância com a apresentação do material, né? Então, como o livro de Paulo Freire e Marlis Houghton é uma conversa entre dois educadores, né? Um educador formal e o outro um educador popular, nos convida para que a gente possa se colocar, né? Então, eu, enquanto professora, eu gostaria de dizer que, para chegar onde eu cheguei, o Sindicato Rural dos Trabalhadores da Agricultura de Canhotinho, Pernambuco, foi super importante para me situar num contexto sócio-histórico, econômico, político e social da época, enquanto sujeita e não objeto da história, né? Então, por meio da praxis formativa do sindicato rural, eu tive a experiência de ser secretária da Associação dos Pequenos Agricultores e concomitantemente a essa ação, eu também fui líder do grupo de estudo Jovem Saber, que era um curso formativo feito pela CONTAG. Nós recebíamos, professor Ricardo, os livros pelos correios, né, os fascículos pelos correios, e a partir dos fascículos nós vivenciávamos aquela unidade que estava acontecendo. Era um grupo de 10 mulheres, eu e minha irmã gêmea, que infelizmente, dada as escolhas da vida, ela se distanciou da educação, mas no processo formativo, no interregno de 2000 a 2014, nós estivemos muito juntas.
E aí, né, diante das nossas escolhas, eu permaneci no caminho da educação e ela pegou um outro atalho que, infelizmente, a distanciou. Né? Hoje ela é mãe de uma criança de 7 anos, pior, mãe solo, e aí, evidentemente, conciliar maternidade e estudo fica bem mais complicado, né? Bom, mas voltando a mim e à formação do sindicato, eu gostaria de dizer que é sobre isso que essa obra vem trazer, né? Inicialmente a gente fala um pouco da gente, depois a gente vai dialogando com os autores, certo? Caso vocês queiram saber um pouco mais de mim, basta pesquisar, né, nas redes sociais, que evidentemente terão algumas informações, tá? Quem se habilita a falar de si, a se expor, a colocar um pouco de sua trajetória pessoal, profissional, acadêmica, fica à vontade, tá? Elbia, querida, fica à vontade. Microfone. Pronto. Eu sou a professora Ilbia, sou professora da Universidade do Estado do Amazonas, aqui no Amazonas, trabalho no município de Tefé e outros municípios. Hoje eu estou no município de Santo Antônio do Içá, né? Então, assim, o meu interesse é conhecer mais um pouco sobre o autor, né? Quando eu fiz a minha graduação, a gente trabalhou a pedagogia do oprimido, né? É bem conhecido o livro, mas eu tenho interesse em saber tudo sobre o autor, né? Eu iniciei a leitura desse livro, caminhando, né? Mas eu pretendo me aprofundar mais, conhecer um pouco mais, e eu acho que eu estou no grupo certo. É isso. Obrigada. Perfeito. Quem mais, gente, depois da Elbia? Fiquem à vontade, tá? Esse momento é nosso, é para a gente se colocar, se conhecer, tá? Depois a gente entra nos autores. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Matheus. Eu também sou aluno da Universidade do Estado do Amazonas, juntamente da professora Eva, que é ela que me indicou também um curso do Paulo Freire. A gente já apresentou um trabalho no pré-colóquio do Paulo Freire em Caicó, em Gicos, e eu assim, me senti muito, assim, agradecido daquela experiência da apresentação, e quando veio o curso também achei, assim, uma vontade grande de poder conhecer mais da obra do Paulo Freire, entender mais essa perspectiva da educação que ele tinha, né? Então, eu estou com expectativas muito grandes para o curso também. Boa noite. Vamos, gente, está facultada a palavra, tá? Depois da Elbia, depois do Matheus, quem mais? Vamos lá. Elbia, por gentileza, baixe sua mãozinha, querida, caso você ainda já tenha falado ou queira falar. Boa noite, pode ser eu, então, né? Eu Pode sim, com certeza. sou a professora Marli Veloso, e Paulo Freire entrou na minha vida bem cedo, Lucas, e ele fez comigo o que você disse que ele está fazendo com você, né? Porque ainda na adolescência, na década de 80, né, a gente acreditava muito que ia mudar o mundo, né? Nós tínhamos certeza absoluta. E aí os movimentos sociais foram fundamentais para que eu entendesse, né, a importância da gente lutar por uma sociedade mais justa, mais equitativa. E o Paulo Freire nos guiou muito nas discussões, nos estudos, nas práticas. Quando eu ingressei na universidade, no curso de letras, eu tive uma experiência na penitenciária da minha cidade, que é Picos, Piauí, e era um projeto de extensão que terminou virando o tema do meu TCC, né? Que exatamente a partir das leituras e das orientações de Paulo Freire, né? A gente entra num mundo que amplia demais os olhares da gente, né? É muito diferente depois que você está dentro de uma penitenciária,
o seu olhar sobre tudo que acontece ali dentro. Então, Paulo Freire sempre foi fundamental. Embora meu curso seja letras, mas a minha turma, o nome da minha turma é Turma Paulo Freire. De tão importante que Paulo Freire, nós lemos e gostamos e amamos muitos escritores, muitos autores de obras literárias, mas o Paulo Freire falou mais alto no nosso coração e na nossa praxis. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que sou da turma Paulo Freire. Que lindo, Marli. Muito bem, professora. Isso é muito satisfatório, né? Agora temos a Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Oi, boa noite. Me ouvem bem? Sim. Eu me chamo Jéssica, eu falo aqui de Curitiba, no Paraná. Bom, sou professora da rede municipal aqui de Curitiba, sou alfabetizadora, trabalho com o 2º aninho do ensino fundamental. No momento, estou no doutorado na Universidade Federal do Paraná, e o que me traz aqui é o que sempre me leva a procurar Paulo Freire, que são, de fato, as problematizações e as reflexões, né, que a gente sempre constrói quando fala de Paulo Freire. É a nossa linha teórica de pesquisa, que desde o mestrado, com o meu professor orientador, professor Maurício, é a linha freiriana e a educação popular. Então, sempre que aparece algum tipo de discussão em que a gente possa se reunir e conversar sobre as obras do Freire, eu estou me enfiando, estou entrando, e estou bem feliz de estar aqui. Não sei se só eu que sou aqui do Paraná, mas estou bem, bem feliz mesmo, e acho que vai ser bem legal e bem construtivo para todo mundo. Obrigada. Muito bem, Jéssica. Tivemos aí um pré-colóquio, viu, Jéssica? No ano passado, e foi muito proveitoso e prazeroso. Inclusive, viajamos para um assentamento aí, foram 2 dias a 3 muito significativos. Não sei se você estava na ocasião, e aí... Participei. Uhum. Eu só não consegui ir até o assentamento, porque eu precisei trabalhar nesse dia, mas eu participei, sim, do pré-colóquio aqui. Ah, ótimo, Jéssica, maravilha, perfeito. Bom, gente, então nós temos agora a Cristiane Mello. Pois não, Cristiane, quase minha Minha charada. parente. Olha que minha mãe era Melo com um L. O meu levou 2 L por um erro. Sabe aquelas coisas, né? Vou botar mais prosô, aí botou com 2 L's. Bom, eu sou a Cristiane. Eu sou carioca, mas falo aqui de Santos, São Paulo, litoral de São Paulo. Filha de manhinha nordestina do Recife, de Jaboatão de Jaguararapes, né? Então, tem no sangue o nordestino, essa alegria, esse fazer, esse que fazer, né? Que é freiriano. Isso é do nordestino. Isso não é só de Freire, é do nordestino. É a terra, não é só a terra, mas sim o ar, né? De que fazer. E eu também estou no doutorado, como a Jéssica, fui orientanda do professor Alexandre Saul, que infelizmente faleceu tão jovem. Nossa, meu amigo querido, meu irmão de conversa de bestagem, né? Mas infelizmente perdemos essa criatura linda. No mestrado, eu estudei a percepção do ensino médio, dos alunos do ensino médio, da educação que é dada para eles no ensino médio, e agora eu continuo no ensino médio, mas na educação integral. E quanto mais eu leio, eu percebo que a única educação integral é a freiriana, porque é ela que nos torna humano, ela que nos lembra que somos humanos, né? Então, e esse que fazer humano só em Freire. Desculpa os outros, mas é só o nosso nordestino que percebeu o que é ser humano de verdade, em todos os sentidos, como dizia Rubem Alves, era aquele aprender com todos os sentidos que temos, inclusive o holístico, né? Então, não só os 5 sentidos, mas os 6, o 7, o 8º, e quantos fossem. Então, eu estou aqui com muito prazer, com muita alegria. Eu sigo vocês aonde vocês vão, todos os pré-colóquios eu faço online, porque é um jeito que eu tenho para fazer. Quando é presencial, às vezes eu não consigo. Mas é uma honra estar aqui, estou muito feliz. Eu não conhecia esse livro,
Então foi uma surpresa felicíssima para mim, que eu não conhecia, não é dos mais badalados, né, dele, então, mas fiquei muito feliz e estou muito feliz. É um prazer estar com todos vocês. Eu estou aqui com uma vontade de aprender imensa. Bom, que maravilha, Cristiane. Muito bem, isso é muito bom, viu? A sua empolgação, seu entusiasmo nos encanta também, tá? Particularmente a mim, que eu sou do seu time, viu, Cris? Pode ter certeza que eu sou do seu time. Bom, gente, mais alguém gostaria de se colocar, se apresentar, falar um pouquinho de si? Fica à vontade, que esse momento é nosso. Bom, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Cici, eu sou do Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Trabalho com educação humanizadora, nessa ligação freiriana, alfabetização humanizadora, onde trabalha justamente comunidades, né, que nosso professor tem em muita força essa constituição. E tem uma proximidade com o professor Paulo Freire, porque meu pai ele era um grande amigo dele. Então, eu tenho uma referência da minha infância, né, da minha juventude, por isso segui esse caminho também de humanização da educação, né? Então, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, fui por todos os caminhos da pedagogia, da antropogogia, para conseguir integrar, né, esse ser humano que nós sabemos que é tão difícil agora no processo de humanização, né? Porque com certeza estamos vivendo um dos maiores desafios que a educação poderia vir a sofrer, né? Que é justamente além do projeto que é a nossa educação, infelizmente sendo uma educação bancária, ainda estamos passando por vieses tecnológicos gravíssimos que estão causando mais problemáticas sobre a humanização. Não que a tecnologia seja um problema, a tecnologia é um instrumento, pode ser muito bem utilizado, mas quando não se utiliza o humano, né, no sentido de humanizar-se, para ser ele que consiga trabalhar com essa tecnologia, aí fica difícil, né? Aí a gente começa a esquecer um pouquinho da nossa humanidade. Então, o meu viés e foco aqui é justamente compartilhar com vocês, né? Vi o trabalho de vocês, achei muito bonito, muito importante, porque nós precisamos trabalhar mais essa humanização. Realmente, sermos praticantes freirianos, não só de leituras ou escritas, mas também da prática, da ação, porque está faltando muita ação. E nós sabemos que as professoras, os educadores, estão na linha de frente e sofrendo muito, muito com as dificuldades. Porque toda vez que nós tentamos trazer realmente uma educação libertária, libertadora, nós sofremos todos os impactos disso. Porque, claro, né, não pode ser feito desse jeito, o professor não pode ter autonomia, vem secretarias, vem um monte de situações que temos dificuldades até de colocar em prática os círculos de cultura, tão importantes à construção freiriana. Mas vamos fazendo, né, a nossa parte de pouquinho em pouquinho, lembrando que também somos redes, né? Eu também faço parte e construo redes humanizadoras. Então, se quiserem saber mais, conhecer um pouquinho também, zizi.educadora humanizadora, vocês conseguem me encontrar no Instagram e a gente pode compartilhar também e integrar. Espero que eu possa ajudar, apoiar e integrar com vocês e aprender também, porque nós sempre estamos aprendendo uns com os outros, né? Então, agradecida a todos, uma alegria estar aqui também. Maravilha, Zizinho, maravilha. Fico feliz, viu? É importante estarmos em rede, né? Afinal, é sobre isso que o livro vai nos trazer, né? A importância do coletivo. Bom, temos agora a Simone Ramos, que está aqui para se apresentar. Pois não, Simone, queira de você falar. Boa noite a todas e a todos, né? A princípio, eu me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu sou psicóloga, mas sabe aquela coisa que eu respondi automaticamente? A princípio, quando eu comecei na faculdade, minhas professoras diziam, você vai para a docência. Eu, não! E fui para a docência. Né? Hoje eu dou aula em pós-graduação e, assim, alguma pouca leitura, porque eu estou engatinhando, eu confesso que eu estou muito enxerida estando aqui, né? Alguma pouca leitura me fez entender que, assim, era tudo aquilo que eu acreditava, né?
E também sou fora da curva, fui trabalhar em cemitérios, é minha paixão. Eu trabalho no segmento fúnebre e todo o trabalho que a gente faz é tentando fazer com quem está em linha de frente atenda de uma forma mais humana a essas famílias que chegam enlutadas. E aí a gente vai falar de humanização do humano no mundo, né? E só através da educação é que a gente consegue isso. Então, o meu trabalho, ele é de educação. A princípio, um termo que me chamou muita atenção foi educação para a morte, quando eu comecei na faculdade, e o quanto é transformador no momento de crise, quando a gente perde um ente querido. Então, falar de educação em uma forma ampla faz todo sentido, e olhar para essas pessoas que estão ali. Eu lembro agora, em um congresso que eu participei da área, né, alguém que me pergunta, você que trabalha em cemitério, né, como é que a gente faz para os ditos, entre aspas, coveiros, né, terem uma sensibilidade maior? E a minha pergunta única foi, de que forma você cuida dessas pessoas? Né? Então, eu acho que sempre quem está à margem está trazendo uma dor, né, que é invisibilizada, e aí, quando vem uma pandemia, a gente ouve, são essenciais. Essenciais para quem, para quê, e qual é o sentido desse essencial? Então, eu entendo, né, o meu despertar, confesso que estou me sentindo muito ferida, mas motivada pela minha filha, que está aqui ingressando no primeiro período do curso de pedagogia, que foi a única opção dela, né? E isso me chamou muita atenção. O quanto o ser humano sempre vai ser uma pontinha de esperança. Eu não corroboro com essa coisa de que os seres humanos estão assim. Não, né? Somos humanos e isso é a esperança do mundo. Então, estou aqui junto com a minha filhota, recebendo todos os ensinamentos dessa mocinha e disposta aqui a aprender com todos vocês para levar, e é algo muito bonito que às vezes eu escuto dos coveiros, né? Quando eles dizem assim, sabe aquilo que a gente trabalhou nos nossos grupos? Eu levei para conversar com minha esposa e com meus filhos. Então, isso para mim é que faz sentido, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de resposta no que eu me fiz, mas estou engateando, gente. Aqui, assim, estou começando e acho que vou me apaixonar. Isso é muito bom, viu? Lúcia, querida, fica à vontade. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir, Maria? Sim. Então, boa noite. Eu sou Luciana, sou nordestina do Ceará, de Brejo Santo. Sou professora, atualmente estou atuando na Secretaria Municipal de Educação e estou, como Cristiane falou, com muita vontade de aprender, né? Participando atualmente do programa de mestrado em Educação da URCA, Universidade Regional do Cariri, e a minha pesquisa é sobre Paulo Freire, né? A formação de professores nessa perspectiva freiriana e trazendo as possibilidades e potencialidades dos círculos de cultura na formação de professores. Então, estou muito feliz também de participar desse grupo e sei que vou sair daqui muito rica, né? E com certeza mais humanizada, Zizi, né? Um abraço a todos. Muito bem, gente. Mais alguém quer fazer uso da palavra nesse momento, se apresentar, dizer por que veio para cá? E mais gente? Bom, então, dou as boas-vindas a todas as pessoas que se fazem presentes aqui. E neste presente momento, eu gostaria de apresentar o nosso plano de aula,
né, o nosso plano do curso, melhor dizendo, nosso plano de estudo, para que a gente possa tomar conhecimento de todo o seu processo, né? Inicialmente, nós iremos estar viabilizando o processo, certo, da leitura da obra, né? Por isso que é importante vocês realizarem a obra anteriormente, trazer aqui os fragmentos que mais impactaram vocês, que mais trouxeram vocês a compreensão, tá certo? Nós já anunciamos, né, que estamos a falar diretamente do Centro de Paulo Freire, Estudos e Pesquisas, onde nós temos o grupo de estudo, este já é o 7º grupo de estudo, conhecendo os escritos de Paulo Freire, esse é um nome macro, e a obra estudada é exatamente esta, O Caminho se Faz Caminhando, conversa sobre a educação e mudança social. Estamos sobre a liderança da diretoria do CP Freire, que é constituída por 5 mulheres, certo? E aí já imagine, né, a super tarefa que as mulheres têm, né? São as mulheres maravilhas. Temos aqui a coordenação adjunta do professor Ricardo Santos de Almeida, né, que vem embelezar esse nosso coletivo. Estaremos com a monitoria do estudante Lucas Brito, Paz Duque, e estaremos sempre nesse link que nós iremos estar usando nas segundas-feiras, das 19 às 20h30, apenas 1h30 para a gente estudar. Por isso, eu reforço a importância de nos atermos, né, à realização da leitura prévia dessa obra, para chegar aqui e desfraudar as palavras, né, tocando e trazendo as que mais nos atravessaram, os fragmentos que mais nos impactaram. No que diz respeito à ementa da disciplina, trata-se da autobiografia, como nós iniciamos aqui essa nossa conversa, certo? É uma conversa também, tá, gente? E eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer o estudo dessa obra, conversando entre nós, né? A leitura é um exercício crucial que precisamos fazer, né? A prática, como já foi posta aí, né, se não me engano, pela Cristiane, nós precisamos ter não só um discurso, mas vivenciar a prática em si. E claro que a leitura ela é essencial para termos conhecimento, né? Um conhecimento para nos libertar da nossa ignorância. Essa obra ela está recheada de fatos históricos, trata justamente dos direitos humanos, como a Zizi falou aí, da humanização, né? Muito importante. E, por fim, e ao fim e ao cabo, trata-se também da transformação social, né? Alguém disse que queria mudar o mundo, né? E ainda não conseguiu. E este é o nosso que fazer perene. É feita a travessia de um rio, né? Nós não podemos apenas desistir do processo, né? Nós não podemos perder de vista essa nossa convicção, que nós somos, sim, capazes de transformar o mundo, se não o mundo em sua concretude, mas algumas coisas, ainda que pequenas sejam, ao nosso redor, nós somos capazes, né? Portanto, gente, como eu já mencionei, esse estudo ele se justifica justamente por nós estarmos nos preparando para vivenciarmos o 13º Colóquio Internacional Paulo Freire, que vai acontecer em setembro, na Universidade Federal na Universidade Federal de Pernambuco. Já estendo aqui o convite para todos. Agora, no dia 10, nós iremos ter uma reunião de planejamento, caso vocês tenham interesse em fazer parte da comissão, de algum modo, de nos ajudar de algum modo, vocês se manifestem, né, que a gente pode estar ampliando o link para a participação, tá certo? E é sobre isso. E o título do colóquio tem como tema, né, dialogicidade, conscientização, criticidade, o caminho se faz caminhando, e, evidentemente, a gente vai vivenciar essa leitura, né, por meio da tríade reflexiva, da ação, reflexão, ação.
tá? O objetivo principal é estudar a obra, O Caminho se Faz Caminhando, conversas sobre educação e mudança social, portanto, a leitura é fundamental, tá bem? Nós vamos estar, enquanto objetivos específicos, realizando a leitura, né, através de metodologias ativas, a obra O Caminho se Faz Caminhando, refletir sobre a trajetória de Paulo Freire e Malles, rótulo no campo social e educativo, e construir, aqui é onde entra, né, a essência da feitura do trabalho de vocês, construir um memorial de sua trajetória pessoal, social e profissional para ser apresentado e publicado em um e-book pela editora do Centro Paulo Freire. Então, esse momento, minha gente, é tão especial e vocês são tão privilegiados por estarem aqui que não percam essa oportunidade, tá? Não parem no meio do caminho, não peguem atalhos, nos deem as mãos e caminhem conosco, não nos deixem sozinhos, até porque esse momento aqui só faz sentido com a sua presença. Tá certo? Bom, a metodologia, nós faremos os encontros semanalmente, então toda segunda-feira, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nós estaremos com esse bate-papo, tá certo? E aí nós vamos estar trabalhando aqui, minha gente, eu já vou fazer um encaminhamento, né? Depois a nossa presidenta vai se pronunciar, e aqui eu já faço um encaminhamento para vocês disponibilizarem para uma pessoa fazer a leitura, a condução do próximo capítulo da obra, certo? E a relatoria. Aí aqui a gente já poderia tirar um relator dessa obra, desse nosso encontro aqui. Esse nosso encontro aqui, ele será bem, é o primeiro, então ele vai ser bem light, bem suave e bem dialógico, certo? E aí nós vamos necessitar todos os encontros de duas pessoas, uma para apresentar os fragmentos da obra, do capítulo em si, e a outra para fazer a relatoria. Nós iremos sempre iniciar pela relatoria, que é a revisão do encontro, para a gente rememorar, refrescar as ideias, e depois dar continuidade, para a gente não perder o caminho de onde partimos e o percurso que estaremos a percorrer e para onde nós iremos. Tá certo? E, portanto, iremos culminar esse momento com a apresentação e a entrega do memorial individual de sua trajetória pessoal, social e profissional, com a finalidade de ser publicado pela editora do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Ótimo, a Cristiane Melo já se disponibilizou, tá certo? Perfeito. Agora falta uma pessoa para se dispor para fazer a relatoria deste nosso primeiro momento, para na próxima... Lucas, muito bem, Lucas Brito, eu estava pensando em você, acredita? Eu acho que você leu meus pensamentos. Bom, gente, então é isso, né? Eu fico aqui super feliz pela disponibilidade de vocês. Jéssica, a relatoria é a síntese do que a gente está conversando, fazendo aqui, tá? Então, hoje, nós iniciamos nos apresentando e depois a gente vai entrar na obra em si. É o que a gente conversar, não precisa tirar tudo, mas é uma síntese, uma revisão do que foi debatido, do que foi conversado. Bom, não vou ler os capítulos, tá certo? Não vou ler, vou passar, mas aqui está o cronograma, tá? E é importante que vocês fiquem atentos e atentas a tudo que está aqui em negrito, tá bem? Depois o nosso querido professor Ricardo, ele vai fazer a abertura do preâmbulo, né? Onde a Anita, ela faz esse prefácio da edição brasileira, nas palavras da Anita Freire, e assim a gente vai conversando aqui. Tá bom? Bom, gente, então, importante para esse momento, né? Nós iremos estar encerrando bem pertinho da melhor festa do ano, que é o São João. E aí, a gente vai fazer a apresentação do nosso memorial. Então, vocês podem já
buscar imagens da infância de vocês, da escola, pensar nas políticas educacionais do tempo histórico de vocês, se vocês foram beneficiados, por exemplo, com a lei de cotas, com o programa Bolsa Família, ou seja, você enquanto sujeito, enquanto indivíduo, você por si só não se basta. Você é o que se torna ser a partir do que o contexto lhe favorece. Né? As condições de acesso e permanência que a educação possibilita, né, que as políticas educacionais possibilitam, ela nos favorece para chegarmos até aqui, ok? E aí é importante termos 75% de frequência. Gente, não vamos fazer chamada. Sabe por que nós não vamos fazer chamada? Porque o MIT registra a hora que você entra, a hora que você sai e o tempo que você fica. Portanto, não faz sentido a gente registrar a presença de vocês em outro momento, porque assim, quando concluirmos aqui, o MIT vai nos dar essa frequência. Ela vai ser organizada para ser contabilizada na certificação de vocês. Vocês irão receber, atenção, vocês irão receber um certificado muito importante. Um certificado que terá dupla finalidade. As 60 horas do grupo de estudo de vocês e o trabalho que vocês irão apresentar. Então, é um certificado valiosíssimo, com direito de apresentação de trabalho. Um certificado altamente potente. Tá bom, gente? E a obra não é outra. Né? É o Caminho se faz caminhando, conversa sobre educação e mudança social. Tá bem? Até aqui tudo ok? Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta? Fiquem à O vontade. nosso Lattes vai ficar chique, né, bem? Com O nosso certeza. Lattes vai ficar brilhante. Muito, Cris, muito, muito, muito. Muito mesmo. Bom, gente, então, é um momento que a gente pretende que seja prazeroso, que seja significativo e que vocês sejam autônomos, certo? Que vocês venham aqui com a postura e papel de estudante. Estudante, aí eu já vou dar uma dica, tá? Estudante é aquele que estuda. E o estudo precede da leitura e da escrita. E aí é importante que assim vocês façam jus. Paulo Freire, na obra Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, vai falar sobre o ato de estudar. Caso vocês tenham curiosidade de saber o que é que Freire compreendia sobre o papel de ser estudante, leiam essa obra, ao menos somente o 2º capítulo, que ele fala o ato de estudar tão somente. Ok? Bom, agora eu passo as palavras para o nosso querido professor Ricardo, ou a nossa querida professora Erivalda, caso ela esteja aí. Fiquem à vontade, tá, gente? E se vocês já quiserem trazer o fragmento, né, da obra, fiquem à vontade. Eu só sei que o que mais me impactou foi justamente o título que a Anitta dá, né? A Anitta, ela vai falar o seguinte: Paulo Freire e Miles Houghton, compromisso com a libertação. E aí a pergunta que fica é: nós, enquanto educadores, qual é o nosso compromisso? Nós nos comprometemos com o quê? Será que é tão somente com a transmissão do saber? Bom, como nós estamos aqui, acredito que não somente, né? Bom, gente, então esse poderia ser o mote da nossa reflexão, né? Qual é o nosso compromisso, com que nós nos comprometemos para que a gente possa, com essa horinha que nos resta, a gente ir dialogando. Ricardo, Erivalda. Primeiro, a nossa presidenta Erivalda Torres. Bem-vinda. Olá, boa noite a todas e todos. É com imensa alegria, né, que nós iniciamos este ano esse grupo de estudo e ele, com certeza, vai nos proporcionar muito conhecimento, como Maria nos colocou aí, nos
passou toda a nossa programação, a nossa proposta de estudo semanal. Esta obra, ela nos fala muito, ela não sei se ela mostrou ele aí, mas olha ela aqui, é para quem quiser tê-la impressa, né? Ela vai nos falar bastante, e especificamente porque nós estamos no Colóquio Internacional, como ela falou, trabalhando parte do tema, do nosso título, é o caminho se faz caminhando, né? A gente está com dialogicidade, conscientização, criticidade. Para atingirmos essas categorias freirianas, só através do caminho, e o caminho se faz caminhando, né? E nós estamos aí, em muitos lugares do país estão sendo estudadas essa obra, onde aconteceram os pré-colóquios internacionais, e nós... É uma obra muito boa de ler, muito gostosa, leve, crítica, que nos faz refletir bastante, como todas as obras de Freire nos trazem uma boa reflexão, né, para a gente poder fazer, enfrentar e a gente poder caminhar. E por isso nós teremos, com certeza, excelentes segundas-feiras, até junho, né? Como foi dito, como foi explicado por Maria, aí que em junho, perto da festa maior que o Nordeste tem, a gente pode dizer assim, para o povo nordestino, essa festa a gente vai fazer com esse memorial de cada um de nós, de cada pessoa que aqui se faz presente, né? A gente vai poder juntar e intensificar a fala de Maria no sentido de que nós não desistamos, né? Que a gente não desista, que a gente só venha hoje, que é fundamental que façamos as leituras prévias, porque a gente tendo domínio da leitura prévia, a gente vai poder aqui gastar este tempo com a discussão entre nós, com o entendimento, porque há uma coisa eu fazer uma leitura e eu mesma ficar refletindo, eu conversando, eu e o autor. E outra coisa é eu conversar com o autor e com mais 30 pessoas, por exemplo. É bem diferente a leitura, ela vai fluir, o entendimento, a obra. Às vezes a interpretação que eu faço talvez não é a mesma que você faz, mas aí, a partir daí, a gente vai encontrar um caminho, consolidar esse caminho para esse entendimento, né? E é isso que é importante no grupo de estudo, esse círculo, esse debate, essa construção coletiva que nós fazemos. E essa construção coletiva, ela se dá no diálogo, na conscientização que nós vamos aprimorando cada vez mais, e na nossa criticidade, que às vezes está um pouco ingênua, né? E a gente passa para uma criticidade realmente crítica, né? A gente passa para uma questão, a gente vai transitar realmente por esse diálogo com Freire e com os nossos companheiros e companheiras que aqui estão, né? E nos preparando, claro, como já foi feito o convite anteriormente, para a gente poder estar no colóquio também. Que maravilha se a gente puder ver vocês no colóquio internacional, né? Será de grande alegria vocês, e quem sabe aprimorar até o memorial e colocar lá como texto, né, de vocês. Vai ser muito bom mesmo. A gente vai poder ficar ainda mais feliz
porque nós estamos construindo coletivamente. E é muito bom quando a gente constrói um conhecimento coletivo. Este é mais um de tantos os grupos que eu vou falar esse triângulo, eu, Ricardo e Maria, já fizemos, já participamos na coletividade, né? Especialmente no período da pandemia. A gente participou bastante, né? Eu não vou falar da metodologia, porque Maria já o fez muito bem, já explicou muito bem como será feita, já tirou para o próximo encontro até o relator e quem vai tratar do próximo capítulo aí, então vai ficar bem, bem legal. Né? Vai ser um encontro legal, uma leitura que vai fluir, e o importante é isso, que a leitura flua, que as nossas discussões sejam profícuas, né? Que ela traga bons frutos, e com certeza vão trazer. Então, eu espero também poder estar todas as segundas-feiras aqui com vocês, né, nesse encontro. Caso haja a minha ausência, não é porque eu queira, mas é porque nós estamos até abril com 8, não estamos mais com 8, porque já se realizou uma semana passada, mas estamos com 7 pré-colóquios, né, nos nossos sites. Então, são em territórios bem diferentes, como semana que vem é em Recife, aliás, esta semana é em Recife, na próxima semana será em Teresina, no Piauí, no final do mês em Maceió, na terra de Ricardo, aí, né? Em abril nós partimos para São Paulo e depois voltamos para o Nordeste, para João Pessoa, e seguimos para Salvador, na Bahia. E posteriormente nós seguiremos novamente para o Rio de Janeiro, ainda no começo de maio. E aí encerramos esse ciclo e passamos a nos dedicar exclusivamente ao colóquio internacional e ao grupo de estudo, que com certeza, na minha ausência, tem aí pessoas maravilhosas como Ricardo e Maria, que estão sempre fazendo, mas eu quero muito poder estar com vocês, porque eu gosto muito desse momento de discussão, de debate, de construção do conhecimento. Aqui. Muito bem, prof. Prof, responda aí a Marli, por gentileza. Ela pergunta: em Teresina, será quando e onde? Corre, Marli, te inscreve, porque a inscrição é até o dia 5, com trabalho. E se for 20, fala aí, presidenta. A inscrição com trabalho já foi prorrogada até dia 5, até hoje são 2, né? Até sexta, não é isso? Acredito que até sexta-feira. Dia 5, com trabalho, se você quiser, um resumo expandido de até 1000 palavras, né? E como ouvinte, como participante, não vamos dizer ouvinte, porque a gente coloca ouvinte, mas na verdade você não vai lá ficar só ouvindo, você vai falar bastante, porque participa ativamente em tudo, só não apresenta o trabalho, e fala muito quando quiser e a hora que quiser. Né? Então, a gente vai o encontro é dia 13, 12 e 13, então estão abertos até dia 12, no primeiro dia, para quem desejar participar. Sim, ela é de Teresina, então corre e divulga nas redes também de vocês. A gente pode, nesse grupo, colocar o card, o post, né? E as orientações para serem divulgadas. Elas estão também lá no nosso Instagram, né? Podem pegar também lá no Instagram. E no Facebook. Muito bem, presidenta. Pois agora, né, adentramos, depois dessa calorosa
desse caloroso e aconchegado momento, nós adentramos a essência de Paulo Freire, da obra, né, O Caminho se Faz Caminhando, de Paulo Freire em Miles Horton, e aí nós temos o prefácio da Ana Maria Araújo Freire, tá, gente? Que é a Anita Freire, certo? E que ela vai se ocupar em fazer esse preâmbulo de como que fluiu essa ideia. Isso é um livro conversado, tá? Por isso a importância da palavra. Professor Ricardo, por gentileza, queira trazer aqui os fragmentos que lhe chamam a atenção, e, enfim, fique à vontade para a gente poder adentrar num que está posto para o nosso dia de hoje, que é esse prefácio e também o outro prefácio do americano, ok? Pois não? É muito importante, logo de início, informar a todos nós que somos estudantes e também professores, porque a gente sempre está aprendendo o tempo todo, a todo tempo, que essa obra, a Ana Freire, ela vai destacar questões muito importantes. A primeira delas, antes da gente adentrar no próprio texto, é que a gente precisa entender o que vem a ser um prefácio. Um prefácio é um convite à leitura que nós precisamos, digamos que, de alguma forma, não sendo resumida, ser convidado a dar continuidade ao estudo e à leitura da obra. No início dela, ela vai mencionar que é um livro, entre aspas, falado. Só que esse falado, ela vai nominar em outro trecho do próprio texto como diálogo. Então, esse conjunto de diálogos, tanto entre Paulo Freire como o Miles Horton, eles vão, nessa conversação, tecer uma série de considerações e que também vão se compreender como sujeitos que vão, em tempos e espaços distantes, entender que têm em comum um conjunto de elementos que os fazem ser quem eles são. O Paulo Freire no Brasil e em outros lugares da América, na África também, e o Miles. Só que tem um detalhe muito importante que os une, né? É a busca pela humanização. Só que essa humanização, ela vem associada também a entendimentos que não confluem com permanências da pobreza, da alienação e de uma educação mecânica. Bem, quando a gente vai lendo o livro, vai percebendo que esse encontro ele não surgiu ao acaso. Esse encontro que promoveu a obra do livro falado, né, essa dialogicidade, vai nos fazer perceber também a forma da organização como a escola que Miles Horton, digamos que, realiza uma série, né, de gestões, né, da educação lá nos Estados Unidos, ela vai funcionando e que vai, digamos que, na contramão daquilo que a gente entende como bancária e também, né, não pactuante de muitas questões que talvez fossem naturalizadas na estrutura social norte-americana. E aí esse encontro entre o Freire e o Horton vai ser frutífero em várias circunstâncias. Eu já mencionei a questão do diálogo e da dialogicidade, e aí, em itálico, nós vamos encontrar várias outras palavras, ou mesmo conjuntos enunciativos, que vão nos fazer perceber a riqueza, não só de detalhes, mas também do impacto entre os próprios pesquisadores, estudiosos, professores, numa leitura de mundo e de buscar formas e estratégias de educação em seus espaços geográficos
que eles ocupam, que eles partilham conhecimentos e que também buscam inspirar outras pessoas. Professora Maria Mello? Bom, professor Ricardo, só complementando, né, o que o senhor está a dizer, sobretudo porque é geógrafo, né? Falar de Miles Houghton e Paulo Freire, eles estão, né, são dois sujeitos que vivem em contextos distintos, né, em espaços completamente diferentes, que não se conheciam, certo? Que não se conheciam, e que eles acabam tendo algo em comum, tendo um objetivo em comum. Freire, dentro do campo da educação formal, e o Miles, através da educação popular, da organização da sua escola de cidadania. Porque a grande questão que aqui está posta diz respeito, sobretudo, à dimensão da desigualdade social, né, que tanto no país norte-americano quanto no país latino, ela é latente. Né? A gente precisa descortinar, achar que a grama do vizinho está sempre mais verde do que a nossa, né? E aí nós sabemos que tem uma visão cartesiana de que o bom é o outro, é o que está distante, então a perspectiva eurocêntrica, né, do saber, do ser e do poder é a melhor, só que não. Aqui o Miles vai nos falar do quanto que as desigualdades, preconceitos, racismos, violações dos direitos humanos estão presentes e que é precisa a intervenção social para que a gente possa, sobretudo, tal como está posto aqui por Nita Freire, né, construir um mundo mais justo. E como é que isso vai ser feito? Né? Isso vai ser feito através da tríade ação-reflexão, quando a Anitta põe o seguinte, que o diálogo entre esses dois homens, militantes autênticos, que jamais perderam a esperança, olha aí uma chave, né? A Zizi nos falou aqui dos desafios da contemporaneidade. É, portanto, pleno da preocupação que ambos tiveram no decorrer de suas vidas em resgatar a humanidade roubada dos oprimidos e oprimidas. E Zizi nos alertou. Nós ainda hoje vivenciamos situações dessas desigualdades, né? Dessa latente desigualdade social que está posta na perspectiva da lente da interseccionalidade, que diz respeito à dimensão do sujeito que é explorado e que é explorada, dos excluídos e excluídas do mundo. Então, eu só gostaria, professor Ricardo, de destacar justamente que esse espaço geográfico distinto, que dois homens que viviam em tempos diferentes e em territórios diferentes, mas que tinham um objeto em comum. E aqui, minha gente, eu acredito que todos nós tenhamos uma unidade na diversidade. Todos nós esperançamos, né, a partir do nosso local, do nosso que fazer, como bem mencionou a Cris, que nós somos, sim, capazes de transformar a realidade que está posta. E lembremos, para problematizar um pouco mais, né, nós estamos justamente no ano eleitoral. E como nos posicionaremos? Certo? Pronto, professor, pode continuar. Só complementando a fala da professora Maria Mela, em função desses dois conjuntos imprescindíveis, né, de conhecimentos que os dois pesquisadores trazem, professores, é que há um caráter diferenciado da formação do território, né, norte-americano, em função
da ocupação e o nosso caso de exploração, e mesmo envolto dentro desse cerne, todos esses espaços geográficos, eles terminam por ter um rol vasto de desigualdades socioterritoriais. E mesmo que assim aconteça, é importante destacar que os dois eles não vão compactuar com nenhum tipo de opressão. E aí se nota de forma mais aprofundada a necessidade da educação ser a força motriz de, digamos que, superação ou mitigação desses problemas que cada um desses espaços geográficos, infelizmente, ainda tem, né, se acometido. Ao mesmo tempo, a própria escrita da Ana, ela vai trazer, se vocês forem perceber, uma série de conceitos freireanos, que se a gente for mencionar todas as palavras e todos os conceitos, a gente vira a madrugada, amanhece e o outro dia chega e talvez outros tantos. Eu mencionei agora há pouco o caráter do diálogo, da dialogicidade, a menção sobre a humanização, existe também, né, a questão do oprimido, existe também a necessidade da conscientização, inclusive essa é uma das palavras que está aqui aparecendo nesse fragmento, e que, sobretudo, esse caráter destaca prioritariamente a não acomodação às injustiças socioterritoriais. E aí, a Ana vai mencionar que tudo isso é verbalizado ao longo de todas as conversas. Por mais que as conversas, elas, de acordo com o sumário, que vocês já devem ter tido acesso, elas vão trazer, por exemplo, o debate sobre as ideias envolvendo as práticas, a relação sobre os líderes carismáticos, a diferença entre educação e organização, em cada conversa, incluindo sobre o debate, sobre a prática e sobre como é que tudo acontece na chamada Highlander School, né, salvo engano, esse é o nome da instituição escolar, que inclusive o Horton, ele vai problematizar como é o funcionamento dessa instituição de ensino e como é que, de alguma forma, nessa instituição de ensino é trabalhado todo um outro olhar humanizador com relação ao que está à volta. Então, todo esse processo, ele é, a todo tempo, verbalizado numa conversa. É como se nós, olha só que coisa interessante, Paulo Freire e Horton, conversando entre eles, presencialmente, não no formato das cartas, mas num formato como parecido com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Dialogando e quer queira, quer não queira, essa conversação, em outro tempo, em outro espaço, pode parecer cada vez mais atualizado em função das problematizações com as quais as falas deles podem nos sinalizar, inclusive nos incentivar a um olhar mais horizontalizado a respeito dos processos educativos que a gente pode fazer, não apenas nas quatro paredes das salas de aulas das escolas, mas também em outros espaços de formação, como inclusive na apresentação que vocês fizeram aqui há pouco, né, antes das nossas falas, né, que é possível, né, cada um de nós trazermos e levarmos também para as nossas vidas. E aí, eu vou aqui me avançando um pouco, né, só para sinalizar, no PDF eu encontro na lauda 7, que vai me apontar a página 9 do PDF digitalizado, e aí a Ana ela vai mencionar o seguinte, que todo o discurso deles, dois, está, pois, empampado, como dizia Paulo, da não aceitação, da não acomodação às injustiças, verbalizado explicitamente e com convicção a necessidade da transgressão, sem a qual não se darão as mudanças radicais. Então, a partir do momento em que os dois, né, que vão estar ali conversando, vão realizando e tecendo suas considerações, a gente vai perceber nitidamente que não há uma compactuação com as estruturas postas. E
olha que coisa interessante, cada vez mais que eu leio Paulo Freire, não apenas essa obra, mas as outras também, é como se existe uma atemporalidade, né? O tempo ele passa, o tempo ele... Mas ainda existem fraturas nos espaços geográficos e nas estruturas, principalmente educacionais. E aí, né, prosseguindo, eu estou aqui já indo para o final, né, do que a Ana ela vai estar, de certa forma, colocando, ela vai nos sinalizar também alguns conflitos. Só que esses conflitos, no que diz respeito as colocações que os dois autores vão se colocando, não são aquelas situações conflituosas de dicotomias. Ao contrário, nós vamos perceber que existem espaço-temporalidades, como aqui foi mencionada, e que esse processo de conversação entre os dois vai, né, evidenciar o que a gente até agora já comentou, né, que são mundos diferentes que vão se conversar, mas que em algum momento o pensamento deles vão, digamos que, se atravessar. E é desse atravessamento que outros horizontes eles vão, né, partilhando conosco. E nesse fragmento que vocês estão vendo aí, né, salvo engano, ele está só para sinalizar para ninguém se perder. Vamos ver aqui, deixa eu voltar. Por favor, me sinaliza a página, os donos do poder. Cadê? É já no final mesmo, né? 9. Página 9. Isso, na página 9, já antes do final. Do PDF, para a gente não se perder, o que é a página 10 do livro, quem está com a versão do livro impressa, né? E aí, se a gente for observar, a todo tempo, o tempo todo, os dois autores, eles vão sinalizar a necessidade do nós sabemos quem são os donos do poder, nós sabemos os tipos de privilégio e os modus operandi como estes se organizam. E se a gente traz essa colocação, essa provocação que a Ana nos sinaliza, que o livro, né, ele vai evidenciar pelas falas do Freire Horton, a gente vê o que anda nos acometendo. Mesmo que estejamos em espaços geográficos distintos, nós cada vez mais recebemos, né, ressonâncias de processos variados e que, de uma forma ou de outra, os processos educativos, nos espaços formais ou informais, eles terminam por também, de algum modo, serem condicionados a uma série de problemáticas, inclusive, né, o que nós vamos, entre aspas, tirar dessas percepções que a gente anda acompanhando, né, dessa última semana para agora. Os donos do poder, eles, para satisfazer seus interesses e necessidades, terminam por não se importar com as vidas humanas das crianças que estavam em processo de escolarização no Irã e jogam as bombas, né? Mas o que isso tem a ver com o que Freire está aqui nos colocando? Tem um pouco da necessidade de uma reflexão sobre que humanidade nós queremos. É uma humanidade que ainda esteja, né, se deteriorando, ou é uma sociedade, ou mesmo uma humanidade que queira, pelos processos educativos, se compreender o outro e com todos, né, respeitando, né, toda aquela ideia importante do que a gente espera que tenhamos a humanidade. E aí, eis o fecho da Ana, que é justamente o compromisso com a libertação dos homens e mulheres. E aí a gente começa a perceber que, de algum modo, o que eu aqui estou comentando com vocês, tem, e vocês vão perceber nos próximos capítulos. Não há como a gente, né, trazer os conceitos freirianos e as inspirações de Horton
né, ignorando o que está à nossa volta. E aí a Gisele aqui no chat, ela mencionou sobre, né, o que a humanidade planetária, na página 9, a marcou. Ela destaca que é tão atual e fundamental. Guerras, desastres. Ela está em Juiz de Fora. E ler a Ana Maria Freire, gratidão a ela por oportunizar essa leitura sobre esse diálogo entre esses dois gigantes. Então, a Ana, ela nesse prefácio da edição brasileira, ela vem nos sinalizar essa relação entre esses pesquisadores. E aí eu deixo um pouco da deixa, que é o seguinte: vocês já pararam para se perceber que nós estamos nesse cyberespaço dialogando em espaços geográficos distintos, mas pelo chat também nós estamos aqui de algum modo também trazendo à tona ecos das carências e necessidades, não apenas educacionais, mas também da humanidade, até porque todos nós que aqui estamos temos processos variados que vão, de certa forma, não compactuar com a estrutura social que a formação do território brasileiro nos impõe. Independentemente, né, do caráter social com os quais nós somos forjados, nós aqui que estamos, nós temos também atravessados em nosso processo de formação social e educacional uma série de inspirações e também dos exemplos sobre o que não ser. E essa obra ela também vai nos sinalizar a respeito sobre isso, porque a Cristiane ela vai falar e depois a gente retoma. Fala, Cristiane. Não quero te interromper, não, só depois que você terminar. Esse é o grande detalhe. Essa provocação que eu vou fazer agora, ela é imprescindível para os próximos encontros, e ainda bem que aconteceu. Gente, eu estou me colocando, mas a todo tempo, vocês podem no chat, quando eu vi a postagem de Gisele, eu já trouxe a postagem da Gisele, e aí vi Cristiane tem que falar, não tem esse... Nós estamos aqui, digamos, na prática dos círculos de cultura freiriano. Só para quem ainda não participou, é aquela conversação, como está no livro. Eu falo, a Cristiane levanta a mãozinha, Cristiane fala, se eu ver algo no chat, eu já pego e já vamos lá. E assim, todos os nossos encontros têm que acontecer. Nós não, é como bem a presidenta mencionou, não sejamos só aquilo que nos impõe como ouvintes. É chat, eu tenho timidez, eu vou no chat, digita, a gente em algum momento vai estar aqui, olha, o que a colega colocou, quem levanta a mãozinha, e aí a gente vai seguindo. E Cristiane não está interrompendo, não. Tem que falar mesmo. Eu não vou fazer de arrogada, não, porque eu não sou. Olha, a tua exposição foi magnífica. E conforme você ia falando, isso ia entrando algumas insights. Eu fui lá dentro pegar o dicionário Paulo Freire, correndo, porque aquela parte da página 8 do PDF, que ele vai falar do ativismo, né? Que ela fala assim, são dois gigantes e ativistas, né? E isso é um conceito que eu acho muito importante, porque há uma confusão. As pessoas olham esse fazer ativista de forma negativa, como o arruaceiro, aquele que vai bagunçar, aquele que vai desestabilizar, aquele que vai prejudicar o trabalho. E, na verdade, Paulo Freire, quando fala desse ativista, ele fala desse ativista naquele livro da Educação com Prática da Liberdade, como o ser que tem responsabilidade e compromisso social. Então, veja, várias falas de vários colegas nossos aqui, nesse momento, nesse nosso encontro, falaram sobre isso. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Ele tem ética, ele tem responsabilidade, ele tem compromisso com a sociedade. Terezinha Rios falou numa fala dessas aí dela, que eu vejo muita coisa dela também, não lembro qual era o livro,
mas ela estava comentando uma obra, ela dizia, o professor é tão importante que ele só cria a sociedade. Olha que coisa grande. Olha que responsabilidade. Ele só cria a sociedade que nós temos. E quando, na página 10, também do PDF, a Anita Freire, maravilhosa Anita Freire, fala do humanismo radical, eu lembrei de um livro que saiu recentemente, do Dom Joaquim Moll, que é o bispo agora aqui da Baixada Santista, e ele foi nomeado pelo Papa Francisco, e ele fala do radicalismo humano. É o humanismo radical, desculpa. Aqui ele fala do humanismo autêntico. A Anita fala do humanismo autêntico, e o Dom Moll, inspirado no Papa Francisco, fala do humanismo radical. E que ele, o Gisele, fala também da defesa do eco, da natureza. Porque não é a natureza que precisa de nós, somos nós que precisamos dela. E temos que educar uma sociedade que esteja voltada e esteja vendo o planeta Terra, não só a minha cidade. Porque a minha cidade vai sofrer muitas consequências se eu tiver uma guerra no Irã, como está tendo agora. Porque daqui a pouco nossos jovens vão ser chamados, porque começa uma crise do petróleo, nós precisamos de petróleo, então, veja, tudo está interligado. Né? O estreito foi fechado, o petróleo vai subir, nossos alimentos vão subir, porque nós dependemos do petróleo do mundo, assim como nós também exportamos nossos insumos, petróleo, comida e tudo mais. Então, esse humanismo, sendo autêntico, radical, ele tem que estar em voga nos nossos quefazeres. E esse texto de Nita Freire está lindo, externando quem são esses grandes gigantes da educação, nos mostrando como é ser humano. E Ricardo, nossa, está sendo primoroso, muito obrigada. Eu queria só comentar essa diferença desse... primeiro, esse ativismo que é emocional, né? Que é uma coisa emocional, e a crítica nessa perspectiva do senso comum, e em diferença do ativismo freiriano, que é uma atitude de responsabilidade e compromisso. E temos que colocar isso no senso comum, de que ser ativista é ser responsável pela vida, seja ela onde for. Excelente. Bom, gente, o diálogo está formidável, né? Temos aqui apenas 6 minutinhos para concluir o nosso tempo, mas eu gostaria de dizer que ambos os prefácios, e aqui é muito gostoso, tá? Porque vocês vão conhecer os pormenores da existência do Malles e do Paulo Freire, né? Então, nesse prefácio americano, é interessante que eles só retificam o que nós já mencionamos, então nós não vamos nos ater aos detalhes, fica para a leitura individual de vocês, tá bem? Para que vocês possam conhecer e ter esse gosto, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para o subtítulo, né? Breve histórico dos homens, dos movimentos e das reuniões. Então, vejam só, quando se fala breve histórico dos homens, os autores, eles focam na biografia, onde nasceu, quando nasceu, filho de quem, o contexto social, político, econômico, cultural, importa ser destacado, né? E aí, dos movimentos, a gente vai perceber Freire, do campo educacional, universitário, da educação formal, e o Malles da educação não governamental, ou seja, da educação do terceiro setor, a segunda via, digamos assim, né? Que não é, tá, gente? Não é o que está posto aí idealizado pelo Instituto Lemon, pelo Instituto Natura, pelo Instituto Boticário, Ayrton Senna. Não se trata desse nível de terceiro setor, certo? Mas se trata de uma escola de cidadania que viabilizava a formação dos seres humanos, né? Que devolvia a condição da sua humanidade, como a Zizi nos trouxe, né? E, por fim, das reuniões. Momento como este,
que nós estamos aqui, ele é muito importante. Vejam que nós temos aqui gente do Rio de Janeiro, do Ceará, do Piauí, da Amazônia, né? Então, todo esse povo diferente que aqui se une em nome de Freire, evidentemente está nessa reunião que importa muito. Por isso que é importante a gente deixar a câmera aberta, a gente fazer os nossos registros, tomar nota, escrever a nossa história. Nessa parte aqui, né, quais dos fragmentos de Freire e Malles Rotham é destacado? Então, eu posso pegar como exemplo e começar a fazer o meu memorial, a fazer a minha autobiografia. Ou então, vocês podem convidar alguém para fazer uma entrevista com vocês, né? Vocês podem perfeitamente se dar o luxo de serem entrevistadas por alguém para vocês contarem a história de vocês. Aí vocês organizam um conjunto de perguntas e vão respondendo, vão conversando, vão ocupando esse lugar, vão imitando Malles e Freire, porque aqui é o prefácio. Iniciamos com a Anitta e agora estamos com o prefácio dos americanos, que trazem as similitudes e as diferenças dos homens, né? Os homens, o movimento e as reuniões, que tudo isso importa. Bom, para finalizar, nós temos aqui apenas mais 2 minutinhos. Eu gostaria de mostrar para vocês, né, o que é que está posto quando se refere aos homens, onde se traz os pormenores de Malles e Freire, destacando onde nasceram, quando nasceram, né, as condições dos pais, etc. e tal, os contextos distintos de Paulo Freire e de Malles. Não vou ler para vocês, tá, gente? Vocês se ocupem de fazer a leitura individualmente. E aí, para finalizar, a gente chega no que está posto aqui sobre Paulo e Malles, né? Onde eles foram modelados por suas próprias famílias e relacionamentos pessoais, certo? Especialmente suas esposas. Ou seja, por trás dos homens sempre existe uma grande mulher, né? E aqui a gente vai ter o denodo que tanto Freire quanto Malles falam de suas esposas, a importância que as mulheres tiveram na sua vida, e também, logicamente, de outras mulheres que atravessaram a vida desses 2 gigantes, né, como as meninas mencionaram aí, tá, gente? Então, esse prefácio, ele é maravilhoso, tá certo? A gente vai conhecer os pormenores, tanto da vida de Freire quanto de Malles. Esse movimento aqui, ele é gigante, tá bom? E aí a gente vai se ocupando dele no nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, a Andréia, né, ela vai trazer para nós, sobretudo, a essência do que está posto na introdução, tá, Andréia? Que vai da página 27 à página 31, e hoje nós demos conta da introdução dos editores americanos e do prefácio da edição brasileira. Volto a dizer, temos 8 dias para fazer a leitura. Caso vocês queiram e possam, vocês podem convidar as amigas. Lucas, depois você pode pedir o telefone para criar um grupo do WhatsApp para a gente pode pegar o grupo fazer um grupo do WhatsApp e vocês podem trocar figurinhas entre vocês, extrair o fragmento do próprio texto para a gente ir sintetizando as ideias. Ok, gente? Então, no nosso próximo encontro, Lucas vai trazer a relatoria desse momento e a Andréia vai se ocupar de fazer a apresentação dos pormenores do que ela leu e do que impactou, e nós iremos acompanhar a apresentação da Andréia, apresentando também o que é que nos impactou na leitura que realizamos na parte da introdução. Ok? Alguém tem algo a dizer para esse momento? Se não, Maria, diz.
É importante destacar que nesse prefácio norte-americano existem algumas perguntas problematizadoras, e assim como você sinalizou, eu acho interessante que quando vocês forem fazer a leitura, se inspirem também para a produção, né, reflexiva que vocês lá ao fim, né, vão encaminhar, né, para a publicação. No chat, alguns de vocês já estão colocando os contatos, o Lucas ele vai nos auxiliar nesse movimento, e é importante que, da leitura desse prefácio norte-americano, vocês percebam que, embora tenham sido trilhados caminhos distintos, alguns elementos os dois vão, de alguma forma, se combinarem, né? E é esse o grande achado da produção do livro que tornou-se, né? Que, embora tenha esse formato diferente, como uma conversa, né? A gente vai conhecendo variadas nuances que fazem o Paulo Freire ser quem ele é, né? E ainda bem que ele conversou muito com o outro autor, né? Porque só assim a gente encontrou vários e vários elementos que, inclusive, como o Cristiano destacou, né, é importante que a gente sempre faça esse exercício do uma palavra, ela tem poder, esse poder, ele liberta, né? Então, é muito importante a gente sempre fazer essa relação de investigar, de consultar. E outra coisa também, né? Ricardo, são muitas as laudas para ler. Vá lendo devagarinho, que você vai percebendo que a escrita ela não é tão rebuscada, é uma leitura humana, né? Embora algumas palavras tenham né, uma situação assim mais rebuscada, mas ela termina sendo uma leitura não tão cansativa. Ela é reflexiva porque muitas das vezes a gente vai se encontrar e até se reencontrar na escrita. É para eu entender. Eu vou fazer junto com a Andréia, para a semana que vem. É a Cristiane falando. Caso você queira, Cris, fique à vontade, porque a leitura é de todos, né? Então vocês podem compartilhar. Claro, tá bom. Tá certo? Fica à vontade. O importante é todos se envolverem, tá, gente? Sem dúvida. A pergunta da Cristiane ela é muito importante, só para que a gente possa, de uma forma mais objetiva, explicar a dinâmica. Nós aqui estamos num círculo de cultura, nós trazemos, além da leitura, as nossas vivências e experiências. Em algum momento, vocês também poderão, ao mesmo tempo que, né, trazer as considerações, de algum modo, vocês vão sinalizar, olha, em que dada medida essa fala do Paulo Freire, né, ela me faz recordar uma experiência, me inspira, e aí a gente sempre tem que ter o texto como a base e a problematização do mesmo, né? Mas a gente não pode se esquecer de todo esse percurso. E outra coisa, embora estejam, se não me engano, a Andréa e a Cristiane, todos nós aqui no chat digitando, também levantando a mãozinha e aí contribuindo, ou se tiver alguma dúvida, estamos todos nós aqui para esse processo de construção. Não é uma bagunça, é um círculo de cultura. A gente vai estar, né, partilhando conhecimento, e não só partilhando. Desse conhecimento, nós vamos ressoando em nossas vivências, em nossas práticas. A cada encontro, a gente nunca vai sair do mesmo jeito. Eu hoje ouvi palavras que vão me levar para outros caminhos e nas minhas práticas. E assim será sempre. Perfeito, professor Ricardo. Agora que esses outros caminhos não te roubem de nós, tá bem, querido? Esteja sempre conosco. Bom, gente, a intenção é essa. Agora eu passo para a professora Erivalda dar suas contribuições e encerrar esse momento, né? Já ultrapassamos 6 minutos, tá? Vamos lá. Eu gostaria de encerrar com essa parte do prefácio. Todo o discurso deles dois está
empanado, empapado, como dizia Paulo, da não aceitação, da não acomodação às injustiças, verbalizado explicitamente e com convicção a não acomodação às injustiças, verbalizada explicitamente e com convicção a necessidade da transgressão, vê que palavra, né? Que há essa necessidade para nós, sem a qual não se darão as mudanças radicais. Então, é preciso que a gente transgrida, especialmente no momento histórico vivido, que nós vamos viver este ano, que é um momento histórico muito importante para nós, que fazemos parte desse Brasil, né? Que não vai ficar fácil para nenhum de nós, e a gente precisa aguçar ainda mais a nossa criticidade. E nós vamos ter que transgredir muito para que a gente possa se tornar, né, mais críticos e alcançar essas mudanças tão almejadas que nós desejamos, né? Nas nossas vidas, na nossa profissão, e especialmente em nosso país, que aí está, né? E que a gente possa mudar radicalmente, como dizia Freire, radicalmente, essa sociedade em que a gente vive, que ainda está permeada, né, por muitas questões de opressões e desigualdades sociais que a gente acompanha no dia a dia, em tudo. Então, cada leitura dessa como é que eu posso dizer assim, nos enche, nos preenche para que sejamos melhores e que a gente possa não desistir nunca de lutar, né? E sempre resistir. É isso. Fechado, Maria. Muito bem, presidenta. Para participante, eu acho que foi Simone que falou da morte, né, da educação para a morte. Aqui no fim do prefácio americano, a gente vai lidar com o desfecho da morte do Miles, né? E aí Paulo Freire se coloca. Então, eu acho que foi Simone que se colocou sobre, não sei se estou enganada. Você pode ler, Simone, para você entender, né, como que Freire compreende a morte. E aí você, quem sabe, já pode até fazer um artigo para participar do colóquio internacional em setembro, né? E assim a gente vir dialogar, tá, gente? E fica o convite também para a gente se unir e ter um colóquio internacional esse ano maravilhoso com a presença de todos vocês. Bom, da minha parte é isso, um abraço no coração de vocês e até segunda-feira, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, pessoal, foi um prazer. Tchau, boa noite, até. Tchau, queridos, foi um prazer, obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.